Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é Eliabe e hoje eu trouxe um assunto que é um pouco complexo, mas eu vou tentar facilitar a sua vida, é a proporção áurea. Se você quer aprender a fazer uma logo utilizando essa técnica, vem comigo! Antes de iniciarmos, temos alguns pontos importantes, algumas coisas precisam estar habilitadas. Você vai lá no menu lá em cima, clica em exibir e vê se guias inteligentes e encaixar no ponto está ativado. Essas duas opções precisam estar ativas para você dar início então a essa ferramenta, essa opção de criação que é a proporção áurea. Então, depois disso você vai clicar também, pressionar aí Ctrl Y ou Comando Y para você transformar tudo em linhas e você poder trabalhar de forma mais precisa para iniciar então essa ferramenta da proporção áurea. Eu vou clicar então aqui nessa opção da forma, retângulo, quadrado, eu vou clicar nela e vou clicar na tela e veja que eu tenho que criar um retângulo, que no caso vai ser um quadrado, né? Mas a ferramenta é retângulo. Eu tenho que criar um quadrado 10 por 10, tá ok? Nem mais, nem menos 10 por 10. É preciso entender que aqui nós vamos fazer tudo na proporção, então nada de puxar, de esticar. Vou criar agora, vou lá novamente nas ferramentas de formas e vou criar um círculo que eles chamam de elipse, né? O programa chama de uma elipse, também 10 por 10. Só clicar na prancheta e 10 por 10. Depois eu vou alinhar os objetos um no outro. E aí eu tenho agora um quadrado e um círculo por dentro. Então esse será o nosso ponto de partida da proporção áurea. Eu agora tenho um quadrado e um círculo. Você vai selecionar os dois, segurar Alt e arrastar para o lado, colando um no outro. Certo? Agora eu tenho dois quadrados, eu tenho duas formas, que essa forma a gente vai chamar de quadrado e círculo. Vou repetir isso, só que agora eu vou pegar o da direita e vou puxar para cima. É só selecionar, segura o Alt e arrasta. E agora eu vou aumentar essa parte de cima até encaixar aqui na lateral. Importante, é preciso sempre aproximar, porque você vai achar que está alinhado de longe, mas não está. Olha aqui, não está alinhado. Então, o que vamos fazer agora é alinhar. Tudo precisa estar extremamente alinhado, por isso que esse Ctrl Y é tão importante, para você ficar com todas essas formas bem fininhas, essas linhas fininhas, para você poder fazer então essa regulagem, esse ajuste aí, para que fique linha sobre linha e todo mundo bem assim encaixado, para você poder ter o resultado real da proporção áurea. Fez isso, seleciona tudo, vem na ferramenta girar, gira, deita essa forma, tá ok? Você vai deitar essa forma e agora vai ser uma repetição. O que é essa repetição? Você vai repetir sempre pegando a forma da direita, segurando Alt, subindo e igualando, que é o que a gente fez agora há pouco tempo. Você vai fazer isso, ó. Sobe, iguala, tá? Novamente, dá o zoom para ver se está tudo certo, se está tudo encaixado. Não vá pelo olho de longe achando que está tudo perfeito, porque de perto não vai estar. Fez isso, deita novamente a forma, puxa da direita para cima, segurando o Alt, estica novamente. E aí você vai fazer isso algumas vezes para que você tenha aí essa proporção áurea. É importante lembrar que eu estou repetindo isso várias vezes, mas o que nós vamos usar aqui, na verdade, são esses círculos, tá? Meu objetivo aqui são usar os círculos, então... Mas quantas vezes, Eliabe, eu vou fazer essa repetição de pegar essa parte da direita, botar para cima? Você vai ver quantos círculos você vai formar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos. Eu preciso de círculos de vários tamanhos. Então, você pode fazer mais uma vez, que eu acho que vai ficar bacana aí a quantidade. Tem uma quantidade suficiente, tá? Tirando esse Ctrl Y, você vê que a forma fica bem mais grossa. Tá? E você pode até ajustar lá no traçado, mas por isso que é importante trabalhar no Ctrl Y, porque fica ó, a linha bem fininha e você consegue fazer
com precisão. Eu vou fazer só mais uma vez aqui para vocês verem e também para ficarmos com mais opções de círculos, tamanhos variados. Porque lembrando que na logo agora da proporção áurea, nós vamos usar apenas os círculos nas proporções exatas que elas estão. Então eu não vou criar outro círculo aleatório, eu só posso, baseado nesse diagrama, vamos dizer assim, nesse esqueminha que a gente fez aqui, só vai dar para trabalhar com círculos criados pelo esse esquema. Então, agora é a hora de criar a quantidade de círculos que você acha necessário. Basicamente é isso aqui, tá? Essa quantidade de círculos, mas você fique livre para criar. Mas isso aqui já é suficiente, já é aceitável. Então, nós temos aqui a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos para você poder se basear. E aí eu vou te retirar esse comando Y e temos aqui a forma pronta, o esquema pronto. E o que é que vamos fazer a partir de agora? Eu vou retirar esses círculos de dentro desses quadrados. Então, meu objetivo agora é retirar. Sempre que você fizer, na verdade eu vou estar disponibilizando aqui no box de informações, eu vou estar disponibilizando para vocês esse arquivo pronto. Você já vai ter aí todo esse esquemazinho aí pronto para você. Mas se você for criar, quiser criar o seu, sempre salve, tá? Você não precisa, toda vez que você for criar uma logo, você não precisa estar fazendo isso de novo, tá? Isso dá um trabalho, é meio chatinho de fazer, então você precisa estar com isso pronto para ser bem mais prático o seu processo de criação. Então tá aí, ó, proporção áurea toda ajustada nessas linhas, nesses círculos. As linhas e círculos está tudo muito bem encaixado. Veja aqui o diagrama aí, essa forma bem conhecida da proporção áurea aplicada na natureza, aplicada no rosto humano, entre várias coisas que as pessoas aplicam. Algumas coisas bem exageradas aí encontram proporção áurea onde nem existe, mas enfim, ela existe sim, e é uma técnica, tá? A proporção áurea é uma técnica e eu vou retirar só os círculos aqui, mas é importante lembrar, gente, que é uma ferramenta, é uma técnica, é mais uma opção. Isso não garante, a proporção áurea não garante que minha logo vai ficar incrível, que eu vou ser o melhor designer do mundo, que minha logo vai ganhar um prêmio. Não, apenas a proporção áurea é uma técnica que deixa tudo harmônico e eu posso utilizar essa técnica para fazer as minhas criações. Algumas logos funcionam com a proporção áurea, se encaixam perfeitamente, outras nem tanto. Algumas eu crio com proporção áurea, faço algumas alterações. Então, realmente é uma técnica, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou retirar todos os círculos, tá ok? Todos os círculos e colocar aqui. Eu tô segurando aqui o Alt somente para não desfazer aquele esqueminha ali, tá certo? Vou alinhar tudo, ó, e nós temos aqui então os círculos que nós vamos utilizar. Eu vou colocar isso aqui para a lateral. Então, vocês sempre vão ter acesso a esse arquivo quando você quiser olhar ali essa formaçãozinha ali, sempre vai estar lá para você olhar e estudar mais a fundo. Mas é basicamente isso aqui, ó. Sempre que você quiser alterar alguma coisa do círculo, lembre-se, você precisa alterar tudo. Você não pode simplesmente chegar aqui e alterar o tamanho desses círculos. Você precisa selecionar tudo e diminuir ou aumentar, tá ok? Eu vou lá em arquivo, eu vou inserir a foto de um peixinho que eu peguei na internet. Seria um esquemazinho mesmo aqui, só para me ter uma ideia do formatozinho de um peixe. E o que consiste nessa proporção áurea? Eu vou pegar esses círculos e vou encaixar em todas as curvinhas desse peixe. Então eu tenho que pegar para me ver qual o tamanho que se encaixa. Olha só aqui. Mais ou menos, né? Tá mais ou menos no tamanho que eu preciso. Então, ou eu aumento esse peixe, o tamanho desse peixe, para encaixar na minha forma, mas nunca faça isso aqui. Nunca na proporção áurea você pode pegar esse círculo e simplesmente mudar o tamanho dele aleatoriamente. Não, você tem que pegar todos os círculos, como eu disse, e aí sim você vai diminuir todos de uma única vez. Você vai segurar o Shift e vai diminuindo, tá?
agora sim, ó, tem mais ou menos aí a ideia do peixe. É muito importante lembrar que nem sempre, gente, vai ficar na mesma forma que o desenho. O desenho, às vezes, ele foi feito à mão, ele é um esboço, ele é algo assim, não vai ficar na mesma proporção. Você tem que ter mais ou menos a ideia. Então, ó, já usei 2 círculos grandes para poder fazer o desenho, outro círculo grande para fazer essa curvaturazinha da cabeça do peixe. Então eu vou tentando usar formas que cheguem o mais próximo possível dessa forma do meu desenho, do meu esboço. Então eu vou usando as formas para poder fazer o desenho. Então o seu objetivo aqui sempre vai ser fazer as curvas, os desenhos, os círculos, encontrar o círculo que melhor represente aquela curva do desenho. Tá? A melhor proporção, o que chegue mais próximo daquilo, lembrando de não alterar o tamanho do círculo, tá certo? Senão você não está fazendo proporção áurea. Então eu venho aqui e ó, eu vou tentar encaixar, fazer esse círculozinho, encaixar lá em cima, nesse rabinho do peixe, tanto em cima quanto embaixo, no caso um círculo só já deu conta do recado. E aí eu tenho mais ou menos o meu peixe pronto. Falta o olho, que aí eu também posso colocar aqui. Então você vai ver que algumas figuras principalmente figuras de curvas, que você vai utilizar a proporção áurea. Algumas outras logos não vão se encaixar muito, não vai ser uma coisa muito legal, não vai ficar muito bacana, né? Porque eu estou usando proporção áurea, então minha logo é top. Não, você precisa ter um mínimo de uma sensibilidade, saber que vai se encaixar, que vai dar tudo certo. Eu vou colocar isso aqui para lateral, porque a gente já está pronto aqui o nosso desenho. E é um pouco complexo de entender, mas se eu deletar aqui, você já consegue observar mais ou menos aí a ideia do desenho, de como ele ficou. Então, deixa eu voltar aqui. Então, perceba aqui mais ou menos o desenho. E quando a gente for agora eliminando ou preenchendo as formas, aí vai ficando as coisas mais claras, você vai conseguindo enxergar mais claramente, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui todos esses círculos que eu já criei, certo? Eu vou selecionar eles, e aí o que acontece? Eu vou selecionar e vou selecionar tudo menos a figura, menos o peixe. Então, eu preciso fazer isso nessas formas, menos o peixe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta que eu já ensinei no canal aqui, já tem um vídeo explicando a utilizar esse construtor de formas, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o preenchimento em preto, sem contorno algum, só que agora, em vez de preencher, eu vou primeiro excluir. E para fazer exclusão é muito fácil, é só segurar o Alt ou Option, e aí você segura o Alt e você vai eliminando. E quando eu elimino, fica as coisas muito mais claras para mim. Observe aqui, fica tudo muito mais claro, ó, muito mais perceptível a minha forma, o meu peixe. Né? Ou pode ser qualquer desenho que você esteja fazendo aí, qualquer outro logotipo. Então, eu seleciono tudo aqui e agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou fazer o preenchimento dessas formas que eu já ensinei vocês aqui a fazer no canal. Então, eu vou preenchendo aqui, ó, unindo as formas, preenchendo. E eu já tenho, então, o meu peixe preenchido, todo pronto. Um símbolo que eu criei, por exemplo, podia ser qualquer coisa aqui, qualquer tipo de empresa relacionada a coisas aquáticas ou relacionada à venda, uma peixaria, algo do tipo, que pudesse utilizar então esse peixinho como símbolo. Eu retirei aqui os contornos e agora eu começo a fazer a coloração. Eu vou colorindo eles, colocando as cores, e aí ficando mais fácil o entendimento do peixe, dos desenhos, dos traçados. A única coisa que está me incomodando aqui é que o rabinho dele está em formato de lua. Ficou uma lua bem lua. E eu não quero que fique assim, tá? Não é a minha intenção, é que fique esse formato de lua. Então, eu vou fazer essa alteração. Aos mais tradicionais pode doer um pouquinho, você mexeu na proporção áurea, mas como eu disse, às vezes eu crio com a proporção áurea e eu altero pequenas coisas só para ter um pouquinho mais de sentido, tá, gente? Uma lua dessa aqui não vai fazer sentido, então eu vou fazer isso. Vou puxar para tirar um pouquinho desse desenho de lua e fazer um rabinho de peixe. Então, olha que lindo, olha que legal, um símbolozinho bem bacana que você pode unir esse símbolo a um texto e a uma tipografia e fica show de bola. E você já tem aí o seu logotipo pronto. Vou usar o Pathfinder só para unir essas formas, para tirar essas marquinhas de um desenho para o outro. E pronto,
temos um peixe criado com a proporção áurea. Você já tem os círculos aqui. Para você praticar isso é muito simples. Você vai pegar desenhos e vai tentar ir aplicando esses círculos em cima desses desenhos para você criar que toda essa praticar essa proporção e ter uma noção melhor, mais rápida, um jogo mais rápido para saber qual círculo se encaixa onde. É realmente testar e aprendendo, aprimorando essa técnica. Como eu disse, é uma técnica, não garante nada, tá? Não garante que esse meu peixe é muito melhor que outro. Apenas que eu sei que ele está na proporção correta. Tá ok? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o seu like, é muito importante. Muitas pessoas assistem e esquecem de deixar o like, de partir o coração. Então eu vou agradecer muito se você deixar o seu like aqui. Se inscreve, tem o nosso grupo do Telegram, se você ainda não faz parte. O link também tá aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta também aqui se você conhecia essa técnica ou se vai começar a usar a partir de agora. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.